Meu nome é Ana Raposo. Eu tinha uma ferida na alma. E essa ferida, ela foi depois da morte do meu pai. Eu era uma pessoa muito próxima ao meu pai. Devido à morte dele, eu não tinha mais sentido de viver. Chorava muito, era muito estressada, com insônia, síndrome do pânico, tinha crises de ansiedade. Eu sentia um vazio tão grande porque o que eu achava que me preenchia era meu pai. Era o sentimento dele. Então, depois da morte dele, eu sofri muito. Fiquei com todos esses sintomas. E aí eu comecei a beber muito, sair para as farras, como pessoas dizem, as baladas, procurando preencher aquele vazio que eu sentia. Então, assim, nada preenchia, nada. Eu comecei a ir em outras religiões, em outros lugares, para ver se eu preenchia de alguma forma. Quem olhasse para mim não dizia que eu tinha depressão, porque eu era uma pessoa normal. Mas aí, quando eu tinha as crises, que eu ficava muito estressada e não sabia o que era. Então, sofri por vários anos com isso e cheguei ao ponto de ir ao médico. E quando eu fui ao médico, ele disse que eu tinha depressão. Daí começou um tratamento para depressão. Comecei tomando remédios controlados, muitos. Começou com um e depois eu já estava tomando 3 tipos de remédio controlado. Então, assim, aquilo ali me doía muito, porque eu só fazia me dopar de remédio e não tinha solução. E, na verdade, não me ajudou. Ele só fazia piorar a minha situação. Então, assim, foi quando eu comecei a ir, né, em lugares para tentar preencher aquilo que eu não sabia o que eu tinha. Então, aí foi que eu comecei a me preocupar mais. Eu disse, então eu vou viver tomando remédio e eu não queria aquilo para mim. Então, assim, era um vazio muito grande. Eu lembro que um dia eu estava 3 da manhã acordada, vendo uma programação, vi um convite, estava justamente falando sobre a depressão. Então eu vi esse convite e vim. Eu aceitei esse convite. Então depois desse convite, tudo mudou na minha vida. Eu comecei a me transformar de dentro para fora. Foi quando eu vim, né, nesse convite e desse primeiro dia eu já comecei a sentir diferença. Eu, quando percebi, eu já não estava tomando mais medicação nenhuma e estava me sentindo muito bem mesmo. Porque através dessas orações, aquilo ali foi me preenchendo, ouvindo a palavra de Deus, praticando, entendendo. Então aquilo ali foi me alimentando, era um alimento do dia a dia para a minha alma. Aquele processo todo de sofrimento, ele saiu da minha vida de um jeito que só Deus para explicar. Então, assim, é muito bom a gente poder, né, ter um lugar que a gente possa ir e, através desse lugar, receber uma direção, receber um apoio. E isso aí é que vai fazendo você curar, porque é Deus que cura. Ele faz de dentro para fora e não de fora para dentro, como eu procurava nos lugares que eu ia. E graças a Deus, hoje eu tenho paz, hoje eu durmo. Não tenho mais depressão, não tenho mais crise de ansiedade, síndrome do pânico, muito estressada. Não tenho mais nada disso. A minha alma, ela foi curada. Hoje eu tenho paz. Hoje eu sou feliz.